Beleza, gente. Então, bom dia. Estamos aqui no nosso encontro da BC2 Tech, né? Nós estamos discutindo esse livro aqui, né? Tecnologia, Transhumanismo e a Imagem de Deus. E nós hoje vamos começar o quinto capítulo, né? Vamos discutir o quinto capítulo. Então, hoje quem vai nos conduzir aí é o professor Fábio. Então, passo a palavra para você, Fábio. Tá joia. Obrigado, pessoal. Primeiro, eu vou compartilhar aqui, e nesse capítulo 5, deixa eu ver se a tela aqui, compartilhando aqui, janela. Todos estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Sim. Ok, então. Então, nesse capítulo, a gente vai trabalhar com essa ideia do upload mental, né? E o clone mental e as suas implicações aqui, né? Para a nossa vida, para a vida da igreja, principalmente no campo da tecnologia, né? E nesse quinto capítulo, uma das frases que me chamou a atenção e me fez lembrar, né, de um dos filmes que a gente sabe que é um dos filmes que a gente coloca como paralelo, muitas vezes, para falar sobre esse assunto, é, de fato, Transcendência. Né? E no Transcendência, não sei se todos assistiram, mas quando ele fala sobre esse momento aí do doutor Will Caster, que ele é um especialista em inteligência artificial e ele, então, sofre ali ele é contaminado ali por um elemento radioativo, e a sua esposa ali, a sua, né, parceira, ela, que é pesquisadora também, que é a Evelyn, ela, então, tem aí esse embate, né, emocional e pessoal, né? Então, ele tem um desejo, o doutor Will Caster, ele tem um desejo de que a tecnologia transcenda, né? E ela quer vamos dizer assim, salvá-lo, né, de alguma forma, já que eles têm um relacionamento. Mas tem uma frase, basicamente, que me fez refletir como uma introdução ao que a gente vai falar. Então, ele tem essa frase aqui que é: eu vou precisar expandir, né? Quando ele já estava ali dentro, vamos dizer assim, dentro da transcendência, né? Já tinham feito o upload mental ali, vamos dizer assim, que era um mix ali de computação quântica com rede neural, e ele fala: vou precisar expandir, eu preciso de mais energia, eu preciso de um processador 3 vezes mais rápido do que o sistema atual. Eu não consigo descrever, é como a minha mente estivesse livre. Precisam me colocar online, preciso acessar mercados financeiros, banco de dados e etc. Então, o que me chama a atenção aqui é que a ideia de mais energia, mais recurso, eu preciso expandir. E essa, pelo que a gente viu, né, nos capítulos anteriores do livro, sobre diversos assuntos que a gente tem falado, a gente vai perceber exatamente essa capacidade de poder expandir, né, de querer algo mais, de ter uma determinada liberdade morfológica, e como a gente viu nas últimas vezes. Então, dessa forma, eu acho que fica aí como uma introdução por aquilo que a gente vai falar, que eu acho que vale a pena a gente pensar. Mas aí, nesse capítulo, basicamente, eu dividi aqui basicamente em 5 pontos, né? Então, 5, 6 pontos, né? Basicamente, aí a divisão desse capítulo. Primeiro, ele define a IA de uma forma bem simples ali. A parte 2 aí, ele vai falar sobre o papel dessa inteligência artificial no transhumanismo. Ele investe aí algumas 2, 3 páginas para falar sobre isso. No terceiro momento, ele vai falar sobre a definição do upload da mente. E no quarto, ele vai falar qual o papel desse upload no transhumanismo. Então, eu achei interessante que nesses 4 primeiras partes, ele define e associa, né, faz uma aplicação aí ao transhumanismo, tanto da IA quanto do upload
da mente. E no quinto e no sexto ele vai tratar aí um pouco mais sobre a crítica, né? Fazer uma para que a gente possa ter um pouco mais de discernimento diante desses grandes desafios aí. E qual a tendência para a IA desse upload aí. E logo aqui no início, assim, nessa primeira parte aí na página 127, ele vai falar sobre alguns pontos, né? Então, destaquei aqui primeiro essa ideia do biológico mais o tecnológico, né? Quando ele fala que na verdade, o grande projeto do transhumanismo é exatamente essa liberdade, né? Mas agora essa liberdade ultrapassando o biológico, né? Me parece. Ou seja, a gente agora nós estamos falando de fato de uma fusão aí, né? Uma extensão, como colocado lá no filme, né? Uma extensão radical dessa tecnologia, mas impactando aí, vamos dizer, impactando bastante aí a parte mental, né? Do pensamento em si. E ele tem uma frase ali nas páginas 127, se alguém quiser comentar também, a gente percebe que ele deixa isso bastante claro para nós, né, na página 127. O próximo grande salto no progresso da humanidade consistirá na extensão radical da tecnologia sobre o domínio do pensamento. Então, parece que exatamente esse a página 127 parece exatamente com a frase do Dr. Kessler lá no filme Transcendência, né? Então, é bem interessante essa comparação aí. E então, nesse segundo momento, ele fala sobre essa extensão radical, né? E a expressão radical aí também me chama bastante atenção, porque ele vai falar que a gente passa por um processo de mudança, mas aí ele destaca assim, olha, como se ele falasse assim, olha, não preocupa com a questão econômica, aí o ponto 3 aí, impacto econômico, quer dizer, não vai faltar financiamento para isso, né? Não vai faltar empresas que vão financiar todo esse aparato, né? Todo esse desejo do transhumanismo, né? Então, na página 128, ele fala exatamente sobre isso. Quer dizer, de tão importante que isso vai ser e tem sido já para as empresas, para as universidades, enfim, para os países, não faltará financiamento. Achei interessante porque muitas vezes a gente pensa assim, isso é muito caro, né? Mas, quer dizer, as empresas, pela percepção dele, não vai medir muito esforços para que tudo isso se concretize, né? No quarto ponto aí, na página 128, ele também vai falar sobre essa diferença, né, da IAG e da inteligência artificial limitada, né? Então, é importante, assim, mesmo que nós aqui sejamos, já estamos aqui num grupo de pessoas que já têm uma certa experiência com isso, mas essas definições eu acho super importante, porque quando a gente fala de inteligência artificial limitada, a gente está exatamente comentando sobre o fato de que a gente, no sentido de que o limitado aí no sentido de que aquelas tarefas que são rotineiras, né, aquelas tarefas que são do dia a dia, então isso nos parece estar mais vinculado aí à inteligência artificial limitada. Agora, quando a gente vai para a IAG mesmo, que a gente vai para a inteligência artificial geral, a gente já está falando de algo que, nas palavras dele aqui, a gente procura fazer exatamente a semelhança com a mente humana, né? Ou seja, é uma inteligência que tem capacidade de aprender, reaprender, se adaptar, e ele cita o exemplo ali da lavoura, né? Então, uma coisa é os robôs, vamos dizer assim, os robôs na inteligência artificial limitada, os robôs
eles simplesmente teriam uma ordem para poder cuidar das plantas. Mas por outro lado, a IAG ela vai fazer mais que isso, né? Ela vai tomar decisões, por exemplo, se de fato eu planto, né, vamos dizer, uma semente A ou uma semente B. Então, quer dizer, nós estamos melhorando a capacidade de uma determinada inteligência que agora ela não somente faz, mas ela faz porque ela aprende, ela reaprende, reaprende, reaprende. Então, é extremamente interessante esse ponto de vista dele. No quinto ponto aí, ele vai citar a inteligência sintética, né, na página 129. E ele cita aí o Kaplan, né, o Jerry Kaplan, que ele tem vários livros aí, um que ele cita aqui é o Human Need to Not Apply, quer dizer, não aplicável a humanos, que ele vai, então, fazer essa IAG, ele vai trazer um conceito de IAG como intelectos, né, intelectos sintéticos, né, ele usou essa expressão. Quer dizer, é um intelecto que aprende com a experiência. Mais do que isso, ele aprende com a experiência, mas ele também analisa toneladas e toneladas de informações numa velocidade espantosa, né? Então, quer dizer, nós estamos falando de uma IAG, mas já falando de uma inteligência sintética, quer dizer, daqui a pouco é bem semelhante, né, àquele filme Lucy, em que a gente vai, de alguma forma, a gente vai ter aí, bem otimista esse posicionamento dele, né? A gente já vai ter aí uma capacidade de ouvir sons que a gente não ouvia, de ver coisas em milhares de distância que a gente não via, ler tudo que existe de forma publicada, quer dizer, extremamente otimista o Jerry Kaplan nessa proposta dele aí, desse pensamento aí da página 129. E aí, com base nisso, é que ele, então, vem trazer essa ideia do sexto ponto que eu coloquei aí, que é juntar, né, conjugar as duas coisas, né, quer dizer, agora se eu tenho uma IAG que aprende e reaprende, então, de alguma forma, ele usa esse termo, né, hibridização, quer dizer, a partir de agora eu faço, né, essa junção, de alguma forma, entre uma inteligência artificial geral com o próprio cérebro. Um aspecto interessante na página 132 aí, que me chamou bastante atenção, que ele diz que uma mente humana específica pode interagir com uma IAG para criar um cérebro humano híbrido. E assim, então, se essa IAG ela é uma IAG que trabalha em rede, e ela vai, então, se conectar de alguma forma com outros cérebros, com outras mentes, com inteligências artificiais, então daqui a pouco nós estamos falando no cérebro global, né? E aí é bem ciborgue mesmo, né? Essa postura aqui dele na página 132 e na página 133. Que ele vem colocar exatamente a ideia de que agora, então, se eu posso juntar as duas coisas, uma IAG e cérebro, então elas podem aprender com outro cérebro, elas podem compartilhar, elas podem se conectar, e esses cérebros conectados, então, ampliam seus neurônios, ampliam em todo o seu sistema biológico, seu sistema tecnológico, as interfaces vão se multiplicando, e a gente chega no que ele chama de cérebro global. Quer dizer, extremamente otimista nesse ponto, né? Mas é um pensamento bem interessante que ele traz aí, nesse ponto. E aí, para fechar essa primeira parte, ele traz uma pesquisa, né, de 2075, que ele vai dizer exatamente isso aí, que por volta ali de 2075, e ele diz que 50% crê que será em 2040, a IA pode realizar realmente a maior parte das tarefas de uma profissão, né, uma profissão humana, no mínimo, tão bem quanto um ser humano. Então, mas, de toda forma, ele também deixa claro, né, que ele também traz palpites aqui, né, ele tem um ponto de vista dele, né, nessa página 134.
Então, nesse primeiro ponto, assim, eu percebi esses destaques aí, principalmente esses 8 pontos que eu acho que trazem um pouco de conhecimento sobre o que é a IA, né? Do ponto de vista dele. Alguém gostaria de compartilhar um pensamento aqui? Luiz, eu só fiquei feliz que você citou esse filme. É um filme que, o Transcendência, né? Que é um filme Aham. que muita gente achou ruim na época e tal, né? Muita gente, já conversei até com pessoas que falam ainda, né, que é um filme ruim, mas é impressionante assim como essa questão, eu acho que era uma novidade na época, o tema dos transhumanismo. Ninguém conhecia, ninguém sabia, né? Até hoje é uma coisa nova, mas é impressionante como são muitos temas, né, que a gente está vendo aqui, como você colocou muito bem ali, já no comecinho, essa coisa de expandir, né, é muito forte. E essa coisa do cérebro global, ele é antigo até. Tinha um cara que é um padre jesuíta, que é o Teilhard de Chardin. E é assim, é o papa dos transhumanistas, na verdade. Muitas pessoas gostam dele. Aquele cara, o Pierre, fugiu agora. Tem a Uhum. Ciber, esqueci agora o nome dele. Nossa, Sim, tem é os muito caras, bom né? Sim. Pierre Levy, Ah, o que ele Levi, fala sobre já inteligência vinha global falando há também. muito tempo, exatamente. Então, essa ideia já era assim, lá do começo do século XX, essa ideia, não, a gente vai fazer um cérebro global, depois vem McLuhan, né, agora tem aldeia global, então os caras já estavam pensando nessa ideia, né, lá, já, desde o início do transhumanismo, então é muito doido isso, Verdade, verdade. só isso. Beleza. Mais alguém, gente? Um Eu teria ponto. uma colocação que é sobre o ponto ali do impacto econômico, que é interessante que quando a gente começou a estudar esse livro, claro que já tinha chat GPT, essas coisas, né? Mas a evolução da IA nesse período de alguns meses que a gente começou a ler até agora, foi impressionante. E mais empresas têm utilizado a IAL, né, a limitada, no seu dia a dia. Por exemplo, né, eu sou desenvolvedor. Então, muitas IDEs, né, plataformas de desenvolvimento, têm colocado copilotos, que são inteligências artificiais limitadas, para auxiliar no desenvolvedor, pensando nesse ideal de produtividade. Mas, e daí a gente vê agora cada vez mais propagandas, até para o público comum, assim, tipo YouTube, essas coisas assim, falando, ó, não sei se vocês já viram, né? Parece algum famoso, tipo, sei lá, o o Danilo Gentili, falando: ó, a inteligência artificial mais poderosa que está no mercado, a gente vai te dar de graça. Então, você está tendo muito dinheiro sendo investido nisso nos últimos meses. É uma coisa que o cara, quando a gente começou a falar disso daqui, desse livro, não estava tendo isso tão evidente ainda para o público geral. Verdade, verdade. Mais alguém, gente? Então, Ó, mas agora. Pois só, não, só desculpa. uma coisa, eu não sabia que as pessoas achavam Transcendência ruim. Para mim é um É, baita filme, para mim foi o melhor filme do Johnny Depp. para Aquele filme. nós, né? Para nós Pois é, é incrível, né? As pessoas Não, é muito bom. falarem que não aliás, gostam, né? Mas minha filha, por exemplo, é da saúde, minha esposa é da educação. uhum. Então, às vezes, assim, tem pessoas que não vão, né, vislumbrar, né? Não, e é o único filme dele que ele não tá com cara de Jack Sparrow, né? Ele fazendo Ah, besteira, essas coisas assim, tipo, ele tá exatamente. sério, ele tá um cara ali, pô, o único filme dele, assim, nos últimos tempos. É. Eu acho que cabe, quem sabe, Luiz, de repente, outros bate-papos só sobre o filme, hein? Fazendo Dá, essa analogia aí, né? Acho que ficaria olha, legal, hein? eu já vi muitas vezes, toda vez que eu vejo o filme eu encontro um detalhe diferente ali. Não sei Exatamente. se Fala. vocês percebem, o Elon Musk aparece no filme. Parece, é verdade, é verdade, é verdade. É Sério? muito Eu vou ter que legal, é muito legal. reassistir, Super então. atual, Vai super ter que. atual. É Muito bem legal, legal, muito aparece legal. bem rapidinho, assim. Então tem muitos detalhes, assim, que é Muito, legal, que é muito legal. legal. Vai ter easter egg, hein? É, é isso mesmo. Acho que o Fábio travou. E o,
Acho que travou. Você travou. Deu uma travada aí. Aqui. E agora? Agora travou? Não, agora Beleza. tá bem. Tranquilo? Então, nessa segunda parte agora, ele vai falar sobre esse papel mesmo, né? O papel da IA dentro dessa perspectiva, dessa cosmovisão, dessa filosofia, desse movimento chamado transhumanismo, né? E aí, ele tem uma frase, logo na página 134, que diz o seguinte: o papel inicial da IA no transhumanismo tem a ver com a maneira como a robótica, que o irmão acabou de falar, como a robótica avançada, vamos dizer assim, muda essa experiência humana. Então, é exatamente agora que ele vai trabalhar com a ideia de que, olha, haverá então uma valorização de fato da autonomia, né? Ou seja, isso já vem sendo falado, né, ao longo do livro, né? Quer dizer, liberdade morfológica, liberdade do que eu quero fazer, dentro da própria definição de transhumanismo, né? Eu estou me lembrando aqui naquelas definições do início do livro que ele fala, né, que transhumanismo tem a ver aí com de fato, o processo, né? Então, tem a ver com mais inteligência, mais força física, melhorar os 5 sentidos, né, do ser humano. Então, nesse primeiro ponto aqui, por que o transhumanismo entra na jogada? Porque, de fato, traz a valorização dessa liberdade, dessa autonomia. Agora, eu vou ter mais tempo para poder fazer outras coisas, porque, na verdade, os robôs vão fazer muita coisa por mim, né, por nós. Então, os trabalhadores forjados, né, que é a expressão que ele usa, eles, então, vão poder fazer muitas coisas. Então, de alguma forma, eu estou tendo mais autonomia na minha vida, né? O segundo ponto, ele fala que mais do que a autonomia é a superação desses limites, né? Então, quer dizer, uma vez que eu fazia um trabalho que era perigoso, vamos dizer assim, agora com a IA, ela com os trabalhadores forjados aí, ela vai me dar condições de poder realizar trabalhos com mais segurança, com mais tranquilidade, porque, de fato, quem vai fazer não sou eu, né? Vai ser, de fato, o robô. Isso traz uma certa superação dos próprios limites, né? Um outro ponto também interessante, que ele fala sobre aí ele cita, né, um dos autores aí que a gente está trabalhando, né, que é o próprio Kurzweil, aí ele cita essa ideia de que a IAG é mais inteligentes do que ela mesma, né? É bem provável que essas IAGs de primeira geração seja capaz de criar IAGs ainda mais inteligentes. E aí ele entra aí nessa página 135 numa das expressões mais utilizadas, né, que a gente tem aí, que é a singularidade. Então, quer dizer, a partir do momento que eu tenho uma IAG super inteligente ao extremo, eu consigo, de alguma forma, chegar bem próximo, né, ou trazer mais próximo de nós a ideia da própria singularidade, que é um tema gigantesco, né, não vai dar tempo de explorar tanto aqui. E aí o terceiro ponto, ele cita, que eu achei interessante, ele cita a Associação de Transhumanistas Cristãos, né? Eu achei interessante o destaque aqui, porque ele fala que vamos dizer assim, Associação de Transhumanistas Cristãos, eles trabalham com uma perspectiva de risco de relacionamento, né? E ele cita assim, que risco em relacionamentos e que não há segurança alguma disponível nesse outro, entre aspas. De acordo com a Associação Transhumanista, o uso intencional da tecnologia associada ao fato de nós seguirmos a Jesus nos dará poder para que nos tornemos mais humanos. Então, isso fiquei assim pensando, né? Ao mesmo tempo que eles falam que relacionamentos trazem determinados riscos, ao mesmo tempo também ele fala que
nos dará poder para nos tornar mais humanos. Então, eu achei assim bem controverso, né? Bem interessante esse ponto de vista deles. Caberia ter uma discussão maior depois. E aí, eu percebi aqui no finalzinho da página 136 esse vínculo, né? Eles trazem aí daria muitas discussões teológicas, né, Luiz? Porque ele vai falar sobre teologia do processo, teísmo aberto, enfim. Aí caberia uma discussão um pouco mais complexa, mas o que ele cita aqui, usando o autor aqui, que é o Tweet Bates, ele fala que o teísmo aberto e a teologia do processo tem tudo a ver com essa ideia de transhumanismo, porque, na verdade, esse tipo de teologia, em última análise, é de um Deus que é aberto, né? Ele usa essa expressão. Um Deus que está aberto, está se melhorando, está se adaptando, tal como a própria criação. Então, a gente percebe bastante assim um viés assim, né, naturalista, e a gente tem que se arriscar como Deus se arrisca. E nesse risco, a gente vai acabar, vamos dizer assim, né, de alguma forma, a gente vai esbarrar na soberania de Deus, porque, afinal de contas, se é tudo aberto, se a gente se arrisca, eu posso digitalizar o cérebro, eu posso, então, assumir determinado controle, e, no final das contas, eu posso, de alguma forma, diminuir a soberania de Deus. Que ele cita isso ali na página 137. Então, essa parte é bem interessante desse livro, porque ele vem trazer alguns aspectos teológicos, evidentemente, que não daria para a gente falar tudo sobre teísmo aberto, sobre teologia do processo, mas parece que ele cita exatamente nessa perspectiva de Deus se adaptando. E um Deus se adaptando, então a gente, de alguma forma, agrega isso e faz a conexão com o transhumanismo. E no final ele faz uma pergunta. Podemos pegar a nossa inteligência, aí é o filme Transcendência, né? A gente pode pegar, então, a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa mente, trocá-la por outros, né? Nosso cérebro pode ser digitalizado, então ele faz o questionamento para exatamente definir no próximo item o upload da mente. Algum ponto aqui, irmãos, para a gente discutir? Eu acho interessante o ponto talvez ele vai discutir um pouco mais para frente, que são dos trabalhadores forjados. Ah, não, ele falou aqui, né? Já falou, Mas a gente tem visto atualmente... Cara, como tá atual esse capítulo, né? Mas a gente tem visto, por exemplo, aquele movimento dos dubladores e sobre a dublagem viva, porque justamente hoje nós temos ferramentas de inteligência artificial limitadas ainda, né? Nós não estamos falando nenhuma vez da IA geral, né? Que em vez de libertar as pessoas do trabalho para ela poder fazer outra coisa, na verdade está sendo utilizado para substituir as pessoas nos seus trabalhos, né? Exatamente. Porque uma das grandes questões aqui da IA, que até esbarra na questão de definição que o autor trouxe, é que ela pode tomar decisões como se fosse um ser humano, né? Daí entra em questões de definição de IA, tal, que daí talvez essa eu não concorde tanto assim com ele que ele trouxe ali, mas a ideia de você poder substituir uma pessoa que tem toda uma questão de decisão e tudo mais por uma máquina para você economizar dinheiro, daí esbarra num viés econômico aqui. Que em vez do ideal transhumanista de libertar as pessoas para fazer outras coisas, tá, sei lá, viver de forma mais livre, na verdade está colocando as pessoas em trabalhos cada vez piores. Né? Exatamente. Faz sentido. Exatamente. Ao contrário, né? Hoje a gente a roda tá gira ao contrário, no fundo. Não, mas o meu ponto é que hoje, e que tudo isso os caras estavam falando ali, eles estavam teorizando antes de nós termos alguma coisa que fosse compatível. IA sempre existe desde os anos 40, né? A ideia, a inteligência artificial foi criada lá nos anos 40, já tinha IAs que trabalhavam com imagens simples, né? Nos anos 50 e tal. Mas hoje a gente está tendo
a gente está tendo exemplos de que mostra que a teorização dos caras lá atrás, na verdade, vai para outro lado, que não está sendo benéfico no primeiro momento, né? Isso deveria gerar uma reflexão do lado da transhumanista, né? Exatamente. Bacana. Quando ele vem agora para a terceira parte, eu achei interessante que ele define, né? Ele define as coisas e depois ele faz esse paralelo com o transhumanismo. Então, no primeiro ponto aí, na página 137, ele traz exatamente essa ideia de uma mente humana com uma mente digital. Então, ele usa o termo, olha, no fundo, nós estamos falando de um processo que começa numa mente humana e termina numa mente absolutamente digital. E aí a gente começa a pensar, olha, então, peraí, eu tenho uma mente que tem um pensamento e eu tenho também um cérebro. Só que então ele me parece que separa aqui, quer dizer, eu tenho um lugar chamado mente que tem pensamento, e eu tenho um lugar que é chamado de cérebro, que é um substrato, um mecanismo, uma estrutura mecânica, nas expressões que ele usa. E aí ele fala, olha, o que é o upload da mente? É manter a mesma mente, mas eu mudo a mecânica. Quer dizer, ele citando aí o Cohen, né? E aí ele parte para a página 188 e começa a dizer, olha, é uma mente que é independente do substrato. E quem é o substrato? É uma estrutura mecânica. E quem é a estrutura mecânica? É o cérebro. Quer dizer, agora eu tenho uma mesma mente sendo colocado em substratos diferentes. Quer dizer, eu estou partindo para uma ideia aí meio que de, olha, então parece que a mente é quase que o software e eu estou tirando o software e colocando diversos hardwares, né? Ele vai trazer um pouco isso mais na frente, assim, achei bastante ousado e interessante aqui. E aí, no segundo ponto aí, ele fala sobre vias tecnológicas, né? Então, quando ele está falando de vias tecnológicas, ele está dizendo assim, olha, às vezes a clonagem, né, às vezes o upload da mente parece bastante assustador, mas vamos pensar então no processo de cópia primeiro, né? E aí ele fala e usa o termo de emulação mental. E antes de falar de upload mental, né, que é de fato assim uma coisa bem transcendência ali, né, do filme, ele fala de uma cópia, uma emulação dessa mente. No final, no fritar dos ovos, eu transfiro a minha mente para outros cérebros. E aí, na página 139, de fato, ele faz a analogia com o software e o hardware, né? Ele diz, olha, é como se fosse, de fato, né, eu pegar um software e transferir esse software para uma outra plataforma de hardware. Afinal de contas, eu posso usar o mesmo software no Android como no Mac. Enfim, em sistemas operacionais diferentes. Enfim, é aquela exatamente ideia de uma emulação do cérebro em que eu faço com que as coisas funcionem independente de determinado hardware. Por que ele vai falando isso? Porque nesse ponto 3 aí, agora, ele vai citar o Rothblatt e ele vai citar o livro dele, que é o Virtually Human, e esse cara, ele traz uma proposta bastante ousada, porque a gente já sabe que esses termos cyberconsciência já vêm sendo trabalhados ao longo da história, mas ele traz dizendo o seguinte, olha, minha percepção foi assim, olha, não preocupem muito com gastar, né, investir muito, porque na verdade a tecnologia, a TI que nós temos e que ela cada dia evolui mais, cria mais coisas, expande níveis maiores, ela mesmo vai chegar a um nível de cyberconsciência. Ou seja,
a gente vai ter tecnologias suficientes para que a gente, então, de alguma forma, consiga pensar nos softwares mentais, ou seja, o mindware, e esse mindware, e eu consigo, então, de alguma forma, ativar determinados arquivos de pensamento, memória minha, sentimento, opinião que eu tenho, e isso eu vou chamar de mind file, ou seja, um arquivo mental, e que no final das contas, essas duas coisas, então, trabalhando, gerem o chamado mind clone, ou seja, o clone mental. Quer dizer, que é o grande destaque aqui, né, dessa proposta. E ele fala que esses três recursos, né, ele chama Mindware, Mindfile e Mindclone de recursos, né, que é exatamente isso, né, quer dizer, quando eu estou falando de alguma coisa que vai aprender a minha personalidade, a minha lembrança, o meu sentimento, os meus valores, as minhas crenças, eu estou falando de atitude, né, eu estou falando de comportamento. Então, tudo isso vai poder estar arquivado, né, de alguma forma, chamado Mindfile, e esse banco de dados digitalizado vai escrevendo aí, vamos dizer assim, nesse software, nesse Mindware, que é um sistema operacional, né, que ele usa de personalidade, e que no final das contas forma uma determinada consciência, que é o Mind Clone. Quer dizer, agora eu tenho o resultado final de arquivos armazenados com um sistema operacional, vamos dizer assim, o Mindware, que no final das contas formam o Mind Clone. Quer dizer, e aqui no final da página 140 ele ainda deixa claro o seguinte: olha, isso não é uma ficção, hein? Ele é bem otimista, né, o Rothblatt. Ele vai falar, olha, isso não é ficção, não, isso já está bem próximo de acontecer, em vista de todo o avanço da inteligência artificial. E ele vai dizer o seguinte: é só uma questão de tempo, a gente vai chegar lá. E aí na página 141 ele fecha com um aspecto de imortalidade, né? Então, evidentemente que esse assunto acaba que vai chegar, né? É lógico, ele cita aí uma psicóloga cibernética, e ele vai falar o seguinte: olha, como é que a gente vai fazer com essa história do eu, né? Quer dizer, eu clono uma mente, e o indivíduo que terá essa mente clonada, ele é um só, eles são dois eus. Quer dizer, e aí começa então uma discussão que vai longe, né? Quer dizer, o mind clone, essa mente que foi levada para uma outra, vamos dizer, um outro substrato, um outro cérebro. Essa mente, ela vai ampliar o conceito do eu, vai ter dois eus. Quer dizer, e esse eu vai ser o quê? Vai ser a consciência, e ele usa uma expressão que me chamou bastante atenção. O mind clone é para a consciência e para o espírito, o que a prótese é para o braço que perdeu a mão. Está lá na página 141. Extremamente interessante essa proposta aqui, quer dizer, bem ousada, e ele traz essa questão da imortalidade. Então, quer dizer, a partir de agora, como é que eu vou fazer? E eu fiquei pensando, quem morre, né? Quem morre ali, né? Quer dizer, eu tenho dois eus, eu tenho um eu só. Os pais, por exemplo, nós como pais, a gente cria um mind clone e pede para criar um mind clone, e aí vai ter um clone. Como é que os pais vão lidar com essas coisas? Ele discute isso aqui. Enfim, ele traz esse desafio, né? E ele fecha ali na página 143 dizendo o seguinte: olha, não, no final das contas, o que nós queremos para definir a upload mental eu quero dizer que não é um Ctrl+C, mas é um Ctrl R, né? É um recortar. Quer dizer, a proposta é de uma imortalidade digital. Quer dizer, eu não quero somente copiar, eu quero transferir.
E no momento que eu transfiro, então, eu chego ao ápice aí do que ele chama de imortalidade. Então, esse ponto aí chamou bastante atenção. O próximo vai conectar, vai dizer que agora, como é que eu faço com esse papel, né? Como é que eu pego essa ideia do upload da mente e como que de fato isso tem a ver com o transhumanismo? E aí, na página 143, ele vai dizer que, basicamente, como que o transhumanismo vai ver essa história de upload da mente? Basicamente, sobre três percepções: sobre a liberdade, sobre a longevidade e sobre a limitação. Ou seja, a partir do momento que eu faço um upload mental, eu enfatizo a proposta da liberdade morfológica, de alguma forma. Ou seja, eu ajudo pessoas a, entre aspas, se replicarem, consciências se replicarem. E com isso eu abro, vamos dizer assim, eu vou abrindo portas para outras liberdades que antes não existia. E segundo ponto, por que isso tem a ver com longevidade? Porque, veja, se eu começo a clonar a mente, se eu começo, então, ter essa mesma mente em outros substratos, né, em outros hardwares, né, vamos dizer assim, quer dizer, eu começo a viver mais do que os meus originais biológicos. E aí eu sobrevivo mais do que eles, porque existe um substrato mais confiável lá na frente. Quer dizer, eu vou transferir a minha consciência, vou transferir a minha mente para um substrato que hoje ele está numa determinada tecnologia, mas depois ele vai até ser melhor. Então, daqui a pouco, o software, né, o meu Mindware, o meu Mindfile, vai estar num cérebro, vai estar num substrato, vai estar num outro hardware até muito melhor do que o que a gente tem hoje. Então, quer dizer, superação de limitação, né? A gente ultrapassa todos vamos dizer, os limites aí. Então, ele fecha aí falando sobre limitação, quer dizer, superação desses limites. Né? Uma das primeiras limitações, e uma das limitações que a gente vê nas escrituras, na teologia, é a morte física, e evidentemente que nessa proposta aqui, a gente percebe que, no fundo, há um desejo por uma imortalidade, né? Uma imortalidade aí, de alguma forma. Então, esses aí foram os pontos, assim, da parte 3 e 4, que achei bastante interessante. E eu queria saber o que os irmãos acham. Achei muito bacana essa parte do upload mental aí. Fique à vontade aí. Vou levantar minha mãozinha digital aqui. Não só dizendo aquilo que a gente estava conversando antes, eu acho que também um aspecto interessante no ponto de vista transhumanista, por upload mental, é a democratização da capacidade de raciocínio. Né? Exatamente. Então, além de quando a gente tira a questão da mente do substrato e coloca num meio padrão, então não vai ter pessoas mais inteligentes, mais burras e tudo mais. Seria tipo uma utopia tecnológica, né? Então você não vai ter discriminação, não vai ter aquelas pessoas que vão falar assim, ah, meu Deus, eu me sinto discriminado por conta que eu sou pior do que fulano na faculdade e tudo mais. Estou aqui pensando. Inclusive, existem ficções distópicas, né? Como aquela série Alita, que na cidade de Zalém eles falam isso, olha, a gente substitui o cérebro das pessoas por um processador que tem a cópia do cérebro, isso o cara falando nos anos 80, né? Nos anos 80, nos anos exatamente. 80. Falando da cópia do cérebro nesse processador, por quê? Porque era uma realidade totalmente utópica, lá onde não existia desigualdade. E a igualdade última era essa questão da padronização da capacidade de pensamento. Muito bom. Essa é a minha contribuição. Excelente. Isso mesmo, faz sentido. Quer dizer, as comparações, né, as mentes, né,
Eu acho que o Romildo está colocando aqui, né, Luiz, que isso faz muito sentido, né, no contexto eclesiástico, né? Total, né? Porque eu fico pensando, eu fiquei aqui viajando, né? Não sei se o Romildo também tem a mesma percepção, mas eu fiquei pensando, né? O mind-clone meu na igreja, né? Então, eu tenho ali três mind-clones, vamos dizer, dando uma aula, né? Ou sentados na igreja, quer dizer, como é que vai ser essa história, né? Então é um negócio bem complexo, né? A gente meio que começou essa discussão sobre isso, né, no contexto da igreja, na época que o metaverso estava mais em alta, né? Depois a ideia morreu, né? Mas lembra do culto no metaverso, batismo no metaverso, mas o próximo passo seria o mind cloning no avatar do metaverso, né? Faz sentido, exatamente. Será que vamos evangelizar os avatares? Exatamente, quer dizer, será que vai ter um mind clone evangelista aí que vai evangelizar os avatares? E pensando nessa, olha que louco, agora estou viajando, né? Uhum. Mas se você tem o Mind Clone, você tem os Mind Files e tudo mais, aí tinha o software lá que é o Mindware, né? Mindware, que é, Mindware, na verdade, essa digitalização, né, que ele diz, agora, de tudo isso. Imagina Matrix, você pode baixar daí as coisas, né? Putz, eu quero o dom de línguas aqui. Vão ter todos, né? Todas as línguas, né? Todas as línguas. Eu faço um download ali e em hora em alemão, sei lá, alguma coisinha. Exatamente. Muito legal. Bom, gente, eu destaquei essa frase aí, página 143. A pilote mental oferece liberdade, longevidade e superação dos limites. Com base nisso, ele vai para a parte 5, né, ali na página 144. E aí, ele vai de novo trazer a questão da autonomia. Né? Só que aqui, essa parte é exatamente a crítica, né, que ele faz. Né? Então, eu achei interessante porque ele não trouxe só as definições, não trouxe só a associação disso tudo com o transhumanismo, mas ele trouxe uma crítica, né, um posicionamento do que ele entende sobre isso. E aí, no primeiro ponto, ele vai trazer basicamente 3 críticas aí sobre isso tudo, né? Acho que a primeira aí não é necessariamente uma crítica, mas é um ponto interessante. Ele vai dizer que ele vai citar até os caminhões autônomos, né? Então, ele vai falar sobre o exemplo na prática dos caminhões autônomos. E eu acho que a gente pode, então, levar para carros autônomos, até aviões, né? E aí ele vai falar o seguinte, olha, imagina ali que os caminhões estão ali, e aí, do ponto de vista da IA limitada, né, os caminhões vão olhar nas direções e tal, e tudo. Mas, quando eles estiverem na escuridão, no apagão, como é que eles vão fazer? Né? E aí, ele cita um dado extremamente interessante, quer dizer, quando eu tenho um caminhão autônomo, né, um carro autônomo, vamos dizer assim, gente, eles não se cansam, eles não vão ficar embriagados, eles não vão se distrair, eles não vão ficar entediados, igual a gente fica no trânsito, eles não vão dormir, né? Eles não vão ficar falando no telefone, vendo o celular, eles não vão ficar pedindo para aumentar o salário, o caminhoneiro pedindo maiores salários, ou melhores condições de vida. Quer dizer, eu vou ter ali um trabalhador forjado, exatamente autônomo, né, dando total condição. E ele fala também sobre os dados, né? E aí, quando ele cita na página 145, até coloquei aí, ó, isso aí me chamou muita atenção. Quer dizer, mas isso está muito distante de nós. Não está. Ele vai citar aí o Kepler, né? E o Kepler vai dizer exatamente que cerca de 2 milhões de motoristas de carretas e 5,7 milhões de motoristas com habilitação profissional dos Estados Unidos poderão perder o emprego em decorrência dessa tecnologia. A gente sabe que, de fato, o emprego, a empregabilidade, ela muda, né? Ela vai mudar, vai ter muita perspectiva de mudança, mas ele já vislumbra, né, o desemprego total, vamos dizer assim, ou parcial de uma galera, por exemplo, citando essa questão de caminhões. Ele cita também que na atividade agrícola isso vai acontecer, nos armazéns, na logística, de alguma forma isso vai mexer demais.
Enfim, então ele fala sobre autonomia, fala sobre emprego, essa empregabilidade. E no terceiro ponto, está lá na página 146, destaquei assim que agora ele traz de fato o risco, né? Olha, as pessoas poderiam usar as IAGs para fazer coisas erradas, para o mal. Isso é um fato, né? A gente não precisa ir muito longe, porque não precisa nem de IA para fazer maldade, né? A gente já vê aí a maldade sendo utilizada de forma diária, né, usando só as tecnologias que nós temos nas mãos. Né? Então, ela pode também, né, ter aí esse fim maléfico aí. Ou seja, ele diz que não é só um problema econômico que ela pode causar de fato outros problemas bem perigosos. Ele vai citar vários perigos aí. Um deles é o fato de que, olha, se tudo está melhorando, tudo está se sofisticando, vou dizer, então daqui a pouco eu tenho uma IAG, que ela reprograma outra IAG, que ela reprograma outra IAG, e essa outra IAG que ele vai reprogramar, ela vai reprogramar para fazer coisa errada, para fazer mal às pessoas, para detonar uma guerra, enfim. Eu vou começar a criar IAGs específicas para determinados fins. E daqui a pouco a gente tem aí, ele citou aqui a Alemanha nazista, Segunda Guerra Mundial, e eu fico pensando, né, imagina isso aí nas mãos, né, de um aparato, pessoas maldosas, de fato, nazistas, enfim, que tenham esse nível de terrorismo aí, cyberterrorismo. Eu fico imaginando uma IAG terrorista, né? Então, é um negócio assim bem escatológico, bem. E aí, por último, ele fala aí, quarto ponto aí, indo para o quinto, ele fala sobre o reducionismo. Quer dizer, a inteligência artificial e o upload são, de alguma forma, reducionistas, né? Porque ele vai falar que é reducionista no sentido de que eles lidam, como que eles lidam com o ser humano, né? Então, quer dizer, de alguma forma, eu estou lidando com um ser humano que agora foi criado por Deus, né, de alguma forma, e ele tem diversas questões humanas, vamos dizer assim. Agora, eu sendo um ser emocional, um ser volitivo, um ser intelectual, eu agora não estou tão preocupado com isso, porque toda a minha consciência vai ser migrada para uma estrutura materialista, quer dizer, uma estrutura mecânica. Então, eu vou pegar tudo que eu penso, todas as minhas vontades, todas as minhas emoções, e vou simplesmente transferir para um outro substrato e ponto final, né? Então, isso é bem materialista, né? Vamos dizer assim. Então, de alguma forma, ele traz isso como um certo reducionismo. E ele, no final da página 147, ele traz um questionamento super interessante. Ele fala, olha, o ponto aqui é o seguinte, não é uma questão se o cristão, né, se nós como cristãos vamos concordar ou não. Ele usa a expressão. O ponto é, em vez disso, o que nos preocupa é saber de que maneira essas práticas transformam a vida das pessoas, né? E de que maneira, de fato, essas práticas vão tender a liturgias de controle. E aí, então, ele parte exatamente para esse questionamento. Quer dizer, tudo isso vai moldar a nossa vida. Tudo isso vai mexer com a gente. Tudo isso vai fazer com que liturgias de controle, ou seja, quem vai ter controle do incontrolável, né, vamos dizer assim. Então, esse ponto achei bem interessante da crítica dele. Antes da gente ir para o final, mais algum ponto, gente, nessa crítica aqui dele? O que vocês acharam? Eu só gostei disso, né? Que eu acho que isso é fundamental, assim, para pensar, né? Que ele fala lá no primeiro parágrafo que começa na página 147, né?
inteligência artificial e o upload mental são reducionistas na forma como lidam com o que significa ser humano, né? E eu acho que isso, né, acho que foi quem que falou ali? Alguém falou, né, de que essa questão, Romildo, né, falou sobre essa questão da importância na igreja, né, dessas temáticas. Eu acho que até essa questão da visão do corpo, da visão da mente, né, uma teologia do corpo, teologia da mente, a gente precisa ter mais forte nas nossas igrejas, né, porque a gente não tem muito essa noção, muito fortalecida essa ideia, então a gente digamos assim, fáceis de ser pego por essa visão do transhumanismo, né? Depois ele vai falar, nós aceitamos muito fácil, né, o transhumanismo. Ele vai brincar, né, falar, desde quando você começa a usar ali um aspirador de pó inteligente, né, então um robô, você já está preparando o seu futuro transhumanista. Porque eu acho que falta para gente, tanto que, né, esse livro aqui é o primeiro livro que fala, né, sobre transhumanismo aqui no Brasil publicado, né, nesse contexto cristão, né, porque realmente não tem esse debate, as pessoas não entendem. Então, acho que a gente fica refém, né, quando a gente não tem uma visão boa, uma teologia boa do corpo, né, então a gente aceita, não, que legal, por que não? Aí você tem transhumanistas cristãos, né, o que é o transhumanista cristão? Que não tem uma visão uma visão teológica, antropológica afinada, né, aceita, não, realmente, por que o corpo, né, a gente pode colocar nossa mente ali e beleza, né? É o próximo passo na evolução humana e beleza, vamos seguir. Então, acho que quando a gente começa a pensar, não, é reducionista, porque o cérebro humano, a mente humana, não é só isso. Não são só dados, né, que a gente pode baixar, é muito mais que isso. Eu lembrei também, quando eu estava lendo, né, sempre lembro disso, aquele episódio do Black Mirror, The Entire History of You, né? É verdade. Que é bem isso, a gente tem tantas informações como essa mulher que ele menciona bastante aqui, né? A Hot Black. Inclusive, eu tenho esse livro aqui dela, que é Virtualmente Humanos, né? Essa ideia, fala assim, ó, a gente baixa todas as nossas ideias já para as redes sociais, né? Então, lá no episódio é isso, né? Ele tem, o cara lá tem ele usava muito a rede social, daí ele morre, a esposa ressuscita e baixa, né, as memórias que ele tinha lá, né, nas redes, baixa e ele continua a ser. E o que é legal, assim, esse episódio, no Transcendência, é que fica esse questionamento. Mas depois de baixar, né, a mente para o computador, ou depois ali, né, para esse corpo sintético que ela faz ali, né, no episódio, continua sendo a mesma pessoa? Né? Fica esse questionamento, tem alguma coisa faltando, né? Fica alguma coisa estranha. E é então, interessante que nessa do filme, né, ela sente isso, né? Ela sente. Aí vai haver o outro lado da moeda, né? Sim. Como que ele vai se comportar, né? Você me fez lembrar nesse momento aí ele começava a fazer coisas assim um pouco mais robotizadas, né? E aí ela falava assim, não, mas não é você. Uhum. Aí começa um conflito com a pessoa que convive com ela, né? Quer dizer, é bem interessante. Isso. Fala, Marco. Eu estava lembrando do último livro que a gente leu no grupo, que era aquele do Filosofia da Tecnologia, um convite. Acho que um dos últimos encontros foi sobre o Mário Bunge, assim que fala, né? Bunge, sei lá. E ele também tem uma crítica à IA, porque ele tinha dito que ela partia de um pressuposto psicológico muito ultrapassado, que era o behaviorismo. E daí, pensando também nisso, né, na questão do upload mental, ela parte do pressuposto de uma definição muito precisa de mente. E até hoje eu estava conversando com psicólogos, essas coisas, eles falam que não existe uma definição de mente. Então, assim, o que a gente vai copiar? Já começa por aí. Já é um problema. Você está partindo de beleza, você está partindo do pressuposto que a mente é a conexão lá do cérebro, então você consegue emular. Mas isso não... Quem que disse que é exatamente isso? Nem a própria, né? Nem a própria ciência, vamos dizer, aí já definiu direito, imagina. Exatamente. Então, daí o que a gente vai clonar exatamente, sabe? Então já começa por aí também. Que é o pressuposto psicológico utilizado, ele já é questionável em si. Já é questionável, é verdade.
Muito bom. Excelente. Quer dizer, grande desafio aí, até para a própria psicologia, né? Então, fica aí um grande desafio. No 6º ponto, na página 148, acho que a gente já está indo para o final, ele vai falar exatamente dessa tendência, né? Não muito diferente daquilo que a gente já sabe, né? Que o Luiz até comentou, mas primeiro ponto aí, ele vai destacar o seguinte, olha, qual que é de fato o que nós fazemos hoje que tende ao transhumanismo, né? Então ele cita o primeiro, o dia a dia. Ou seja, robôs domésticos, né, que agora vão começar a fazer. Ele cita o Romba, né, ele cita um robô doméstico que limpa o piso em horários pré-estabelecidos. Quer dizer, isso nós já temos. Né, e ele cita um outro também, que é o Paro, que é uma foca robô que vai fazer companhia para idoso. Então, quer dizer, a gente já tem robôs, a gente já tem IA do dia a dia. E, finalmente, a gente tem as mídias sociais. Quer dizer, a gente tem, de alguma forma, práticas que a gente faz das mídias sociais que nos aproximam desse tipo de liturgia de controle. Afinal de contas, nossos dados, nossas informações, nossas fotos estão de alguma forma, sendo controlados por alguma mídia, por alguma empresa. Né? E ele cita Rothblatt, que fala que explica que muita gente já está no processo de criar um Mindfile. Ou seja, já existe muito você, entre aspas, no mundo digital, se você for mais de 250 milhões de pessoas só nos Estados Unidos que tem um computador. Então, quer dizer, para ele, o fato de nós estarmos compartilhando as informações já é, de alguma forma, um arquivo geral, que vai contribuir para um software mental, um Mindware, que, no final das contas, vai resultar, de fato, num clone mental, num Mindclone. Ou seja, o fato das mídias sociais existirem e nós usarmos não significa apenas que há um monte, vamos dizer, um montante significativo dos nossos Mindfire no cyberespaço, mas nos deixa mais à vontade, né? Quer dizer, o fundo do fundo, o fato de eu usar mídias sociais, o fato de eu compartilhar meu conhecimento, o fato das minhas informações estarem em lugares diferentes, já começa a de fato, ter uma perspectiva de Mindfile, Mindclone, Mindware e etc. Ou seja, à medida que o nível de conforto nosso aumenta, a resistência a ter clones diminui. É a frase dele na página 151. Isso me chamou bastante atenção. Quer dizer, à medida que eu já é confortável viver no mundo das mídias, me faz ter menos resistência, de alguma forma, a uma coisa que muitas vezes a gente só vê em ficção. Ou seja, o fato disso, das mídias, o meu conforto, da minha tranquilidade crescer, automaticamente decresce a minha resistência ali de fato, clonar as coisas até chegar ao ponto de um clone mental. Né? E ele finalmente conclui aí, conclui dizendo o que a gente vai fazer com tudo isso. Né? Afinal de contas, o que a gente precisa como cristão, o que a gente precisa fazer? Achei bastante interessante, destaquei esse texto, essa parte. Ele diz, todos nós temos de lançar mão de um discernimento criterioso para compreender quais bons propósitos nós podemos alcançar com tecnologias específicas. E também identificar possíveis caminhos para que a gente avalie de um modo que resista, ele deixa isso bem claro, resista às liturgias de controle. Ele cita isso na página 152. Quer dizer, é aquilo que a Bíblia já fala, né? Ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu preciso ter discernimento, eu preciso olhar para isso tudo, mas não aceitá-la de uma maneira passiva. Né? Nós entendemos que existem propósitos, afinal de contas, há anos atrás não existia cartão de crédito. Né?
Talvez seria um absurdo falar para um idoso que ele teria que ter um cartão de crédito. Talvez seria absurdo falar 50 anos atrás que nós teríamos acesso ao banco no celular. Era quase um sacrilégio. Mas, quer dizer, como que a gente vai enxergar isso agora? Para nós pode parecer assustador, mas até que ponto essas liturgias de controle de fato vão mudar e vão modificar a nossa teologia, o nosso cristianismo? Então a gente precisa avaliar, precisa resistir de alguma forma, precisa discernir, precisa ter critério para a gente poder viver melhor aí. Então é essa discussão aí dessa última parte. Eu gostei muito. Obrigado aí, Fábio. Muito, muito boa a exposição. Esse livro realmente ele dá muito pano para manga, né, para discussão. Eu acho isso muito legal porque essa frase aqui, né, que você mencionou até na página 148, né, estamos nos condicionando a nos sentir mais à vontade para interagir com as inteligências artificiais, né? Então a gente vai gostando, né, disso, de viver. Então vai facilitando. Eu tenho muito assim nos últimos tempos pensado. Inclusive eu li um livro, né, lá do Thoreau, que é o Walden, né, o cara vai abandona tudo e vai para o meio do mato, né, e fica com pouca tecnologia e tal, né, e aí ele faz toda essa discussão e tal, né, sobre a vida dele, né, a vida nos bosques, né, o subtítulo do livro, que ele vai fazendo um diário da vida dele, né, e tal, mas ele vai falando sobre isso, sobre as facilidades que a gente tem, né, então assim, como que você usa a sua tecnologia, mas como que às vezes essas tecnologias, na verdade, elas não estão assim, aliviando de fato, né? Como ele mencionou aí nesse capítulo, né? Então, assim, parece que a gente está tendo menos tempo, né? Parece que a gente está, quer dizer, tendo mais tempo, né? Por causa da tecnologia, a gente está liberando a gente para fazer outras coisas, mas não é fato, né? O Bill Churran fala muito isso, né? A gente trabalha muito sobre, muito mais hoje do que na verdade, quem fala isso é a Hannah Arendt. Ela fala assim, um camponês medieval trabalhava menos do que a gente trabalha hoje, né? Então, como que está essa nossa vida, né, assim, sendo que a gente tem uma tecnologia, então, às vezes, será que a tecnologia facilitou mesmo? Então, uma máquina de lavar roupa, que legal, né? Então, agora eu tenho mais tempo para fazer outras coisas. Mas eu vou colocar, a tecnologia me impõe outras coisas para fazer, né? Então, eu vou colocar um aspirador de pó que robô, mas... E aí a gente vai perdendo, né, essa relação com a realidade e tal, né? A gente vai se acomodando com a realidade da inteligência artificial, a gente vai pensando, não posso mais viver sem isso, né? Eu não posso mais viver sem isso. Então, assim, daqui a pouco, né, vai pensando na igreja, né? Por que eu vou até a igreja? Né? Eu posso assistir à distância, na hora que eu quiser, fazendo outra coisa, né? Limpando meu banheiro e estou ouvindo a pregação. Então, estou ganhando tempo, né? Então, por que eu vou? Então, vai nos acostumando, né? Eu acho que é isso que é essa liturgia do controle, né? Então, se eu for até a igreja, eu perco o controle, né? Porque eu tenho que ir lá, me deslocar até lá, tenho tempo lá, tem a pregação, às vezes o pastor fala para virar para o irmão que está do meu lado e abraçar, né? Cumprimentar. Então, eu não tenho tanto controle. Agora, se eu ficar em casa, eu ouço a pregação a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, do jeito que eu quiser, né? Então, você vai vendo como essa visão do controle, né, vai fazendo, né? Cada vez mais, vai entrando. Tem um cara que ele fala assim, um cara que é bem especialista em inteligência artificial, e ele fala sobre inteligência artificial a nosso favor. Fugiu o nome dele agora, mas ele fala assim que a gente tem esse medo da inteligência artificial nos dominar, né? Ele fala assim, tem dois jeitos mesmo, talvez duas maneiras que a inteligência artificial pode nos dominar. Uma é pela força, né? Essas coisas que a gente vê nos filmes e tal, e a outra é simplesmente alterar nossos padrões de pensamento, né? Que a gente não consiga mais viver sem a inteligência artificial, né? Então a gente não vai conseguir mais fazer um trabalho, escrever um texto sem ChatGPT, né? Então vai cada vez mais, vai ficando dessa forma. Não vou poder mais ser criativo porque eu deleguei isso para uma IA, né? Então acho que é isso que esses autores que esse autor vem mencionando aqui nesse livro, né, que eu acho bem interessante isso, né? A gente vai nos acostumando com a inteligência artificial e isso vai
diminuindo a nossa vida, né? Reduzindo a nossa vida e tornando a nossa vida pior, na verdade. Nesse ponto que você comentou, Luiz, de ChatGPT e tudo, olha só o que me chama a atenção, por exemplo, esses dias trabalhando, né, uma disciplina de IA com os alunos, o aluno falou assim para mim, trazendo essa perspectiva bem prática, que é o que você acabou de falar. Olha, pedi para fazer lá um código de um determinado case e ele fez em 30 segundos. Aí eu perguntei assim, você fez aonde? Aí ele, ChatGPT. Eu falei, beleza, eu deixei. Beleza. Agora faz o seguinte, pega essas 30 linhas, nessa mesma lógica, resolvendo esse primeiro problema de negócio, faz o seguinte para mim, em 3 linhas. Quer dizer, esse controle, esse dia a dia, né? Esse dia a dia que a pessoa vai fazer muito mais rápido, ao mesmo tempo, fica aí o nosso desafio de provocar. Peraí, mas ele faz. Mas tem coisa que você vai ter que fazer. Transforma as 30 linhas em 3 linhas agora, fazendo o mesmo resultado. Aí falou, pô, agora eu tenho que pensar. Então, assim, e aí eu acho que vai no mesmo ponto que da pergunta do Marco, que se eu puder contribuir, quer dizer, o pastor, ele vai fazer o sermão ou não? A questão é, ele vai fazer, a IA vai fazer, ponto. Acho que isso não tem como negar. Agora a pergunta o que ele faz? O que é um sermão? Um sermão é alguém comunicando a palavra, alguém que viveu a semana inteira com a ovelha lado a lado dela e agora ele só transmite uma informação. Aí o conceito de igreja que não cabe nem aqui, quer dizer, eclesiologia, a gente vai demandar mais tempo. Então, mas eu acho muito legal isso. Quer dizer, o que eu vejo da IA e tenho resposta da IA é um texto, é uma imagem. A pergunta é, o que eu faço com esse negócio, já que ela faz tão rápido? Eu pergunto para os meninos na faculdade, eu falo assim, ela faz rápido. Mas eu pergunto, beleza, e agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer de diferente disso? Porque, no final de contas, o nosso papel é esse. Né? Senão a gente assume que a IA está 100% no controle. Sim. É exatamente isso aí. Inclusive, Fábio, você falou desse caso do teu aluno. Eu estou com um estagiário de desenvolvimento. Eu tinha pedido para ele fazer um código simples lá para testar, adicionar um delay na rede. E ele fez com o ChatGPT, funcionou, tal, né? Daí eu comecei a perguntar as coisas assim, justamente nessa questão assim, o que você pode fazer para melhorar? O que a gente pode incluir aqui? Não sei o quê. Ele travou, porque ele não conseguia mais pensar fora do paradigma de tipo. Fora do ChatGPT. Fora do ChatGPT, exatamente. Que aí que tá que o aluno e as pessoas às vezes não entendem. Né? É que, assim, essas práticas que a gente faz, tipo, de desenvolver e tal, não é simplesmente o resultado, mas como que aquilo lá muda a gente como profissional e como ser humano. Exatamente. Então, pô, se tudo a IA vai fazer, o que eu vou aprender no processo que daqui 10 anos o Marco vai ser o mesmo cara que ele é hoje. Não vai ter os desafios que vão me moldar, que vão me fazer pensar melhor e tudo mais, né? Exatamente. É isso que o pessoal não está entendendo. E principalmente o pessoal mais novo da área de desenvolvimento. Não. Isso está me deixando preocupado. Exatamente. Quando você fala assim, pô, mas questiona um protocolo lá, tá, tudo mais, veja o que você consegue fazer. Para. Daí, a questão que eu levantei lá no começo. A IA abriu a gente para poder, nos deu a oportunidade, então, para ficar mais livre. O que a gente... Só que não tá dando certo isso, sabe? Então, a gente, na verdade, ficou mais dependente, só isso. Será que o Yuri, alguém mais? Não sei. Tem só o Yuri. O outro é o Luiz Adriano. É o mind cloning do Luiz Adriano. O outro é meu clone. É o mind clone aí, ó. Isso aí. Gente, eu só uploadei minha mente aqui e tô fazendo outra coisa. Você tá clonando, exatamente. Fala aí, Yuri.
a discussão é muito pertinente aqui. Eu estou aqui chegando, acho que é a primeira vez que eu estou chegando, e meu livro chegou ontem, né? Assim que eu pedi e tal. Então, né, então eu estou aqui só escutando, muito pertinente, e quero contribuir futuramente com alguma coisa a mais, mas por enquanto estou só ouvindo, aprendendo com vocês. Muito boa a discussão. Mas eu achei esse capítulo. Eu tinha lido eu já li ano passado esse livro, né? Eu estava relembrando, né? É um capítulo muito atual. Exatamente. E que levanta muitas questões, como a gente tem levantado aqui a questão da igreja, né? Estudo bíblico. Vamos pensar no âmbito de igreja, né? Que a gente estava falando. Eu levantei ali a questão do sermão, né? Prático, né? Exato. Mas mesmo, por exemplo, estudo bíblico e tudo mais. E tem um vídeo do Iago. Que ele faz ele pede para o chat GPT fazer uma exegese do texto bíblico lá, do texto grego, e ela faz. E daí ele vai ficando preocupado, será que eu vou perder meu emprego? Será que Olha, não vi esse vídeo, legal. Foi quando surgiu assim acho que foi no comecinho de 2023 que a gente começou a surgir mais assim, né, a questão. E daí surgiram várias questões assim, tipo, eu acho que foi no The Gospel Coalition, colocou interpretando errado as escrituras com IA. Uns títulos assim, sabe? Mostrando como que ela erra. Ela sempre erra. E que daí entra naquele negócio, né? A informação que a gente usa para treinar IA, ela é totalmente descontextualizada. Exato. Porque justamente... Até o contexto você tem que passar para ela. Exatamente. A experiência ali de vida do cristianismo, ela se dá no chão de fábrica, na igreja. É convivendo, é lendo os livros, é conversando com o pastor, é lendo a Bíblia e tudo mais. Né? Eu, como bom wesleyano, coloco a dimensão da experiência dentro da leitura do texto. Né? Então, a IA não consegue fazer isso, né? Exatamente. O que você está falando, Marco, é muito interessante porque, olha, informação eu tenho. Quer dizer, o ChatGPT, a IA, vai me dar informação. O ponto é, se é um estudo bíblico, se é uma exegese, se é uma aula que eu tenho tudo pronto, a pergunta o que eu vou fazer com isso? O que o membro vai fazer com isso? O que eu, como ovelha, ao receber uma informação do pastor vindo de alguma IA, o que eu vou fazer com isso? O que isso muda a minha vida? Então, eu acho que o ponto é transformação e informação. Se o evangelho for informação, eu acho que a gente está no caminho errado. Muito errado. Porque o evangelho é transformação. Informação é muito importante para o cérebro. Mas a informação, a teologia pela teologia, o estudo bíblico pode ser excelente, a exegese pode ser 110%, pode ser extremamente fiel ao texto, que deve ser mesmo. Isso é maravilhoso. Ter um texto bem interpretado, bem orientado, bem explicado, né? Ter uma boa didática. Agora, pergunta o seguinte, o que aquele grupo de jovens vai fazer com aquela 1 hora de sermão? Eu quero saber como é que ele trata o pai dele. Eu quero saber como é que ele trata a mãe dele. Eu quero saber como é que ele trata os colegas. Eu quero saber como é que ele ensina aquilo que ele aprendeu. Sim. O Dr. Augusto Nicodemos fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, olha, eu não quero saber dos seus milagres, ainda que Deus possa fazer. Eu não quero saber se você fala em um monte de língua, tá bom. Eu não vou questionar Deus. Eu quero saber o seguinte, como que você trata sua esposa? Aí isso vai me surpreender. Isso realmente. Como é que você trata seu filho? Isso para mim é um milagre. Sim. Então, quer dizer, e aí a gente entra no outro ponto, quer dizer, informação é o que é ordinário. E o extraordinário? E o milagre? E a mudança? E a operação do Espírito Santo? Que aí cabe uma outra discussão. Então, assim, eu vejo muito por esse lado, sabe? Informação e transformação. Acho que são dois pontos que, nesse ponto, eu sou extremamente conservador, porque a transformação é pelo Espírito Santo. Usa informação? Usa. Maravilha. Sem problemas. A Bíblia é informação. A Bíblia são dados. Tudo foi registrado. Né? O que está registrado a gente pode manipular. Eu pego um texto dentro do contexto, eu trabalho com hermenêutica, eu pego exegese, eu pego o grego, eu pego o hebraico, eu pego o software. Isso é sensacional. Tá, mas eu quero saber como é que você trata a sua família.
Sim. Eu estava pensando agora nas liturgias de controle, porque é legal que o autor, ele diz, todo desde o começo do livro, né? Ele está falando assim, ó, aos poucos nós estamos sendo condicionados a aceitar esse tipo de coisa. Já faz um tempo, lá desde a pandemia, que, por exemplo, teve os booms dos... Eu ia falar culto EAD, né? Mas o culto à distância, né? Mas já começa ali a redução da adoração à mera informação, passar uma mensagem. E antes já tinha, né? Mas já foi ali, já foi estreitando. Daí, quando a gente estava terminando a pandemia, e o Luiz tinha escrito aquele capítulo de livro sobre o Borgman, bem no finalzinho ele fala assim, tipo, durante a pandemia a gente estudou, a gente teve bastante coisa online e tal, mas faltou essa corporealidade. Foi mais ou menos isso, né, Luiz, você tinha escrito, né? Faltou isso, né? Então, não é essa a informação da mensagem, né? Mas a gente está sendo condicionado a isso já faz tempo, né? A quantidade de estudos online, o pessoal fala assim, hoje eu vou assistir o culto da igreja tal, né? Você só vai escutar o sermão, você não está lá participando de forma viva, né? Interagindo com as pessoas não sabem quem você é, você, na verdade, só é mais um número ali no YouTube. Verdade. E coraçãozinho coreano aqui para fechar. Legal. Massa, gente. Muito boa a discussão. Sim. Acho que a gente já pode ficar por aqui. A gente vai continuar, né? Refletindo, né? E acho que tem muita coisa, né? Ainda. Tem muito livro pela frente ainda, né? Você pensa assim, ele já falou tudo, né? Daí você vai lendo, e aí tem muitos insights, assim, né? Muitos insights bons. Sei que nada sei, verdade. Bem isso. É legal nesses últimos capítulos que vem essa parte da realidade, né? O que é real. Agora é uma outra linha. Exatamente. É bacana também. Legal. É legal mesmo, né? Pensar, né? Porque o Borgman, né? Ele gosta muito do Borgman, né? O Borgman falava muito isso, né? O contato com a realidade, já desde o Michael Polanyi já pensava em o contato com a realidade, a gente vive na realidade, né? O Borgman falava desconecte-se, né? E conecta na realidade. Então, é legal isso. Mas o que é o real, né? Eu estava lendo, inclusive, o Kuckelberg, é um autor que a gente gosta muito ali, né? Eu, o Fernando, a gente gosta bastante dele. Mas ele tem umas coisas, assim, que são críticas. Por exemplo, ele fala assim, não, mas você tá online, faz parte da realidade. E aí é legal a gente pensar isso. Mas é real, não é, né? Porque tô conectado, é realidade, né? E aí, o que tá faltando? Então, acho que isso é legal que ele fala, né, nesse resto aí, né? Pra gente definir bem. Porque assim, o cara fala assim, não, mas eu tô ouvindo o culto em casa, mas eu tô louvando, né? Eu tô cantando junto, a sensação tô de prestando real, atenção. Né? Então, assim, não é real isso? É objetivo? Legal. Então, acho que é legal até a gente pensar isso, né, mesmo. O que é o real? Onde a gente se funda no real, né? Então é isso, né, que o Marco falou aí, que eu tinha mencionado lá, né, no artigo lá no capítulo sobre o Borgman, né, que ele fala, o corpo, né? O corpo é importante, né? O contato corporal é importante, corporalidade é importante, né? Sim. Muito bom, muito bom. Eu só queria terminar isso falando que uma das coisas que tem contribuído para a liturgia de controle é o Pablo Marçal, porque ele tem aquele negócio, vou passar o código, instala o drive. E, ó, eu não sabia, até ontem, né? Até ontem eu não sabia nadar, eu aprendi a nadar, hoje eu sou campeão olímpico. Porque ele instalou o drive. Mas ele instalou o drive. Brincadeira, mas a gente tem bastante nesse meio, sim, tem utilizado essas metáforas de computação, né? Exato, exatamente. Mas é porque ele já tem uma visão meio assim de computacional do cérebro já. Então, você vê como é danoso, né? Você pensa que é fácil, eu instalo aqui e saio fazendo a coisa, né? Tipo Matrix, assim, né? Exatamente. Então, na verdade, essa galera já tá nessa nessas liturgias de controle e sendo condicionadas para esse tipo de coisa, para o mind cloning, para emulação do cérebro e tudo mais. É mais próximo do que a gente gostaria. Eu acho que é o que vocês falaram. Já estamos sendo condicionados. A mudança é uma consequência, né? Eu acho que é nessa linha mesmo. Talvez a gente está preocupar com o mind clone, não, é preocupar com o que nós já estamos aceitando, né?
Uhum. Exatamente. De uma forma. Sim. Legal. Muito bom, gente. Então, vou parar aqui a gravação. A gente fica por aqui. Então, hoje, podemos continuar a conversa lá no grupo mesmo, né? Lança as dúvidas lá, os questionamentos, a gente continua por lá. Beleza? Show de Então, bola. obrigado aí, gente, pela Obrigado. presença. Obrigado, Fábio, aí, pela condução. Obrigado a vocês. Tamo Valeu. juntos aí. Falou.